Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026. Vamos para mais uma rodada de perguntas e respostas. Lembrando sempre, aqueles que ainda não estão a par de como funcionam as perguntas e respostas, as perguntas são feitas abaixo dos vídeos, como comentários, e eu sempre pego algumas para responder aqui, aquelas que precisam de respostas mais específicas, porque quando é uma resposta rápida eu faço lá mesmo. A primeira pergunta de hoje é: se existe a possibilidade da alma ser dissolvida no Sol central, significa dizer que não somos espíritos imortais? Esta é uma boa pergunta, porque ainda tem muita gente que não entende a diferença entre alma, espírito e o fractal de alma. O espírito é imortal porque o espírito é o átomo semente divino. Aquela parte da consciência da fonte, do Criador, do Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador porque nós somos uma parte daquela consciência. Então, o Deus não é uma entidade, Deus é uma consciência, é a fonte criadora. E ele emite sementes, átomos sementes, porque são, de fato, energias atômicas. São consciências tão grandes que são consideradas uma potencialidade atômica, porque, de fato, ela é indestrutível. Ela forma o eu superior da mônada. Este átomo semente, que também podemos dizer que é uma centelha de luz da fonte, porque a consciência é luz, é energia. Ela é muito forte para se espalhar por aí, pelo cosmo infinito. Ela poderia destruir estrelas, planetas, constelações, quiçá até galáxias. Tamanha é a potência desta consciência chamada de átomo semente. Então ela se divide, ela é de fato o eu superior da mônada. Então essa mônada é composta pelo espírito, que é imortal, que é a consciência toda, sai como uma semente da árvore, da fonte criadora. Ela se divide em 12 partes, e essas 12 partes se dividem novamente em 12, formando assim 144 super-almas. Ainda assim, essas super-almas são potências atômicas, e é preciso criar mundos, povoar mundos, desenvolver mundos. E quando se diz que é Deus que cria tudo, sim, nós somos parte do Deus, então nós vamos criar em nome dele. Então essa super-alma se divide em almas. E essas almas conseguem acessar estrelas e alguns planetas, dependendo da vibração e da frequência de cada mundo. Mas existem mundos que não podem receber uma alma, porque ainda assim ela tem uma potência muito elevada. Então, a alma se fragmenta em partes, chamadas de fractais. É uma minúscula parte da mônada. Entendendo que cada espírito, cada átomo semente forma uma mônada individual, é como se fosse, como eu já disse tantas vezes, um pão numa fornada. Aí tu corta em fatias, em pedaços menores, e no fim sobra migalhas também. Tudo é do mesmo pão. Essas partes pequenas, chamadas de fractais, elas podem, então, iniciar um aprendizado dentro de mundos em formação, em evolução, como foi a Terra, que estava na periferia da galáxia Via Láctea, no braço de Órion.
Na medida que esses planetas vão adentrando na espiral galáctica, eles vão receber mais luz, mais potência, mais energia, e aqueles fractais também vão evoluindo até eles chegar a um ponto que eles voltam a se integrar à sua alma de origem. Quando esse mundo também está em condições de receber uma consciência mais elevada, porque cada planeta também é uma consciência, diferente da consciência humana, mas é uma consciência. Nós temos, então, aqui um momento específico da Terra, nosso, da humanidade, em que a Terra está fazendo a sua ascensão, a sua transição, que é chamada de transição planetária, e as almas têm a oportunidade, em grande número, porque sempre houve a ascensão de almas, só que quando as almas ascensionavam, elas iam para outros mundos, porque não tinha como ficar aqui na Terra uma consciência elevada, e não teria o que fazer, como um aluno aprovado no nível primário, não adianta ficar repetindo, né? Vai para um nível superior. Agora é o momento de ascensão. Por isso agora estamos vendo, sentindo e vivendo e experienciando uma transição planetária. Vamos nos integrar à nossa versão, vamos passar de uma consciência mínima para uma consciência muito elevada. É a percepção das coisas, nós vamos saber coisas que a gente nem imaginava estava dentro de nós, porque quando nós integramos, nós formamos uma alma. Deixamos de ser o fractal, não vamos ser mais um pedaço da consciência, vamos ser uma consciência inteira. Não vamos ser duas pessoas, como alguns imaginam. Eu sou um fractal, a minha alma é outro pedaço meu, vamos nos encontrar e vamos nos cumprimentar, nos abraçar. Não, não vai ser assim. A consciência, ela apenas se integra. É como você aprender a fazer uma coisa nova. Você não sabia fazer, aprendeu. O que aconteceu? Integrou aquele conhecimento em você, você cresceu. Você subiu um degrau. Então, aqui agora, no tempo que a Terra faz a sua transição e as almas fazem a sua ascensão, as que não fazem a ascensão, que não estão prontas, é outra coisa que tem que entender. O que é estar pronto para a ascensão? É ter experienciado, como todos nós experienciamos, todas as possibilidades de ação, na luz e na sombra. Nós fomos bons, fomos maus durante todos os tempos, em todas as encarnações. Temos dentro de nós um subconsciente que nos guia dizendo: esta atitude não é lícita, não é legal, não é ética. Esta atitude é boa, né? A gente tem esse entendimento. Todos nós temos. Por isso que eu já disse tantas vezes, a nossa consciência é o nosso juiz. Todos nós aprendemos as lições, a escola já deu as lições necessárias, ela fecha esse ciclo. Agora, os alunos que não querem praticar de uma forma lícita, honesta, decente, moral, ética, é natural que elas não têm condições de ir para um mundo melhor, porque elas ainda se comprazem nas coisas que não são lícitas. Então, temos mundos ainda na condição de provas e expiações que vão receber essas almas. E aqueles que são chamados de exilados da Terra. Vários planetas estão esperando as almas da Terra, de acordo com a frequência de cada uma. Aquela alma que está quase pronta para ascensionar, mas não conseguiu, vai para um mundo melhor daquele que ainda está bem atrasado, se comprazendo muito ainda nas atitudes ilícitas. Então, nós já falamos sobre isso também. E falamos que existe a segunda morte, chamada de segunda morte, porque é como se a alma morresse. Todas as vezes que o corpo morre, a alma desencarna. Essa tal da segunda morte é a morte deste fractal. Sim, é aquela consciência que não tem mais recuperação. Não são muitos casos, mas tem. Tem pessoas que a gente vê por aí ainda hoje,
cometendo atrocidades, tanto mal que elas seriam um problema lá no planeta de provas e expiações. Mesmo naquele planeta, pelo menos um deles, chamado planeta prisão, ainda assim ele seria um estorvo. Então ele vai, aquela consciência, na verdade ela não deixa de existir, ela foi agregada na sua versão mais elevada como uma experiência negativa. Uma experiência que não deu certo. Porque tudo é experiência. Então aquela parte de consciência, ela é eliminada no solo central, na luz do solo central, porque lá ela é dissolvida. Ela volta a se espalhar, a energia, na verdade, ela nunca deixa de existir. Ela pode começar em mundos inferiores, em reinos inferiores, como mineral, vegetal, animal. Mas aquela consciência, ela termina a sua caminhada, ela apaga. A alma não vai sentir falta daquele pedacinho, é como uma migalha de uma fatia de pão, uma migalhinha. Caiu no chão, ninguém percebeu, de tão pequena que é. Mas fica a experiência para aquela alma e para aquela mônada. E vai essa experiência lá para o Sol central cósmico, a fonte criadora, onde existe o todo, o registro de tudo. E uma mônada tal teve uma pequena parcela de consciência que se perdeu. Foi dissolvida porque não deu certo. Fica a experiência. Todos vão saber, porque lá no nosso eu superior, as informações é como se fosse um HD, onde todos os registros, todos os arquivos estão guardados. E todos têm acesso um ao outro. É quando se torna público, vamos dizer assim, as experiências de cada mônada. Porque enquanto ela está dentro da mônada, ela passa, a experiência da alma inferior passa para a alma superior, até chegar no topo. E no topo ela vai para a fonte, como se fosse um arquivo grande, uma biblioteca. Então, se existe a possibilidade da alma ser dissolvida no Sol central, significa dizer que não somos espíritos imortais? Eu espero que essa explicação traga a solução para essa dúvida, porque o espírito é imortal. Não há nada que possa mudar isso. O que não é imortal é o fragmento. Ele vem, se fragmenta para experienciar o extremo, o limite do limite de onde pode ir, o ponto mais distante da fonte, como já dissemos tantas vezes. Faz a garimpagem das experiências e retorna com a bagagem dos experimentos. Se ele não conseguiu o mínimo necessário, então ele é dissolvido, mas não vai fazer falta lá para o eu superior, para o espírito, nem para a alma que ele saiu. Então, não vai mudar nada lá no espírito. Porque o espírito é o átomo semente divino, não é a alma como nós aprendemos, inclusive. Para que fosse possível a compreensão, o próprio Kardec colocou alma, espírito, mais ou menos no mesmo balaio, mas não é. Hoje nós entendemos isso. Algum tempo atrás era difícil compreender. Hoje está mais fácil, a nossa consciência já está expandindo e as informações elas ficam cada vez mais assimiláveis. Isso é ascensão, é evolução. E agora tudo é rápido. Veja por você. Quanta coisa não compreendia há pouco tempo e agora compreende, parece tão fácil. Parece que sempre esteve em você. E na verdade sempre esteve. Nas suas versões mais elevadas já estava lá essa informação, o conhecimento, o entendimento. Porque a experiência que o fragmento, o fractal de alma faz, pode ser difícil para o fractal. Mas para a própria alma, que é a sua imediata superior, aquilo é tão prático, mesmo que seja uma experiência do fractal, a alma compreende. Porque ela está numa versão de consciência muito acima. Então, essa pergunta, eu acredito que ficou respondida. Não me ocorre mais nenhuma outra explicação. E passamos, então, para a próxima.
falta de carinho, amorosidade, abraços, colinho para com os filhos. Me sinto morna. O senhor poderia me ajudar? Eu aqui acredito que teria duas possibilidades para entender esta colocação. Primeiro, a pessoa está sentindo falta como filho, então falta de carinho, amorosidade, abraços, colinho para dos pais com os filhos. Então a pessoa se sente morna ou então rejeitada. Mas eu acredito que a pergunta aqui é o contrário. Foi uma mãe ou um pai que colocou esta pergunta. Que não está dando carinho para os filhos, amorosidade, abraços, colinho. Porque se sente morna ou morno, como se não estivesse fazendo o dever de casa. Eu acho que existe sempre uma causa. Talvez essa causa esteja nesta vida. Este pai, esta mãe que não está dando o amor suficiente, talvez até esteja dando o amor suficiente, mas sente que poderia dar mais e não está dando. Então se acha fracassado, morno. Talvez na infância tenha sentido falta do carinho dos pais. Teve uma época, nós que somos mais velhos, passamos um tempo onde os nossos pais realmente tinham muitos filhos e não podiam dar atenção a todos, e tinha muito trabalho, porque tudo era difícil, tudo era manual, tudo era pouco produtivo. Então o trabalho era não dobrado, era triplicado ou quadruplicado, enfim, era muito maior o tempo gasto para você conseguir alguma coisa. E aqueles filhos que viveram aquela época e sentiram a falta do carinho, do colinho, hoje, como pais, não conseguem dar, porque não receberam. É muito comum isso, mas não é uma falha. Cada um dá o que pode. Se eu não posso dar mais do que eu estou dando para os meus filhos, não é por falta de vontade, não é porque eu sou uma alma má, é porque, de fato, eu estou dando aquilo que eu posso. Cada um dá o que tem. O problema seria, eu posso fazer mais e faço de propósito não fazer. Aí é a má intenção, aí é outra história. Porque sempre tudo está na intenção. Muita gente acha que tem que fazer como a galinha que coloca seus pintinhos embaixo das suas asas. E sim, nós temos a responsabilidade como pais, como mães, precisamos estar atentos, porque existe uma responsabilidade. Mas nós precisamos entender que aqueles filhos que estão filhos são almas que vêm para uma experiência no nosso grupo familiar, de comum acordo. Mas eles também precisam aprender as lições, passar pelas suas provas, fazer a sua evolução. E nós não podemos impedir isso. A superproteção, às vezes, limita as próprias experiências que os filhos precisam fazer. Não tem nada a ver com ser frio, ser morno, ou desleixado. Não, é o entendimento da vida. Aquele professor que fica com muita pena dos seus alunos e, ao invés de fazer as provas um pouco mais difíceis, faz as provas muito fáceis para que todos tirem nota boa. Será que ele está ensinando bem? Será que lá no futuro aqueles alunos vão ter benefícios ou prejuízos por causa disso? O ser humano é uma consciência em evolução.
ele precisa passar pelas lições da vida. Ele precisa experienciar aquilo que aquela alma que está ali pediu para experienciar, e as oportunidades chegam. Então eu sempre digo, como resposta para todos os questionamentos, quando as pessoas vêm com aquela pergunta, será, 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 será? Será aquilo que tem que ser quando nós temos sempre a intenção no bem, a boa intenção. Se você, como pai, como mãe, tem a boa intenção, está tudo perfeito. Dizer que tem pais ou mães que estão com a má intenção, que não existe, existe. Tem pais e mães que são carrascos. São pessoas ainda, almas, que ainda estão muito atrasadas em termos de evolução, ou naquela situação, pelo menos, e ainda precisam de aprendizado. Então, falha. Mas quando temos a intenção no bem, o resultado é o que menos importa. Porque se o resultado é favorável, é porque tinha o mérito de obter o resultado favorável. Se não tinha o mérito, o resultado é desfavorável e pode ser desfavorável também porque tem lições para um lado ou ambos os lados. Aquele que faz e aquele que sofre a ação. Quando a intenção está pura, não há como se culpar depois pelo resultado. O resultado é aquele que tem que ser. Agora, quando se faz com a intenção já distorcida, voltada a interesses, ao mal, ao prejuízo de algo, alguém, aí já começa tudo negativo. Não tem como dar certo, isso é impossível. Então eu diria que nesta pergunta também tem que prestar atenção na culpa, tem culpa ali. Eu poderia fazer mais e não faço. Às vezes a gente pode fazer um pouco mais, mas também não precisamos fazer sacrifícios demais. Temos que entender que nós temos também que ter um pouco de folga, um pouco de descanso. É como um carro na estrada. Ele pode andar até 200 por hora, mas você não precisa andar 200 por hora. Vai na velocidade permitida. Porque a velocidade excessiva pode, de repente, trazer consequências muito ruins. Vamos para mais uma pergunta? Antes eu queria consumir informações sem fim. Agora parece que perdi o interesse nisso. Como explicar isso? Eu acho que isso está acontecendo com muita gente em algum momento. É uma fase. Quando nós vemos que eu abri uma janela de conhecimento, uma fresta na claridade, na luz, nós ficamos curiosos, e é natural, queremos ver mais e mais e mais. Isso é bom. Aí chega um ponto que aquilo lá já satisfez a curiosidade, já atendeu a necessidade daquele aprendizado. Então parece que aquilo lá já perde o interesse. Então, quando acontece isso, presta atenção que logo vai surgir uma outra possibilidade, um outro rumo, um outro nível de consciência, um novo assunto. Porque são fases. Aquelas pessoas que gostam de jogar algum joguinho, seja lá o que for, eu nunca joguei, não posso dizer muita coisa sobre isso, mas eu sei que tem joguinhos que tem fases. Então a pessoa que gosta de passar tempo, vai lá, se interte com o joguinho e começa aí a vontade de passar aquela fase, passar outra fase e completar o joguinho. O dia que consegue finalizar, tenta mais uma, 2 vezes, depois perde a graça. Por quê? Porque aquilo lá já é coisa do passado. Então, se você está nessa fase, entenda isso. Daqui a pouco vem uma outra ocupação, uma outra
atitude, um outro momento da tua vida, e você vai ver que tem sempre coisas para frente. Nunca termina. Temos mais uma pergunta? A espiritualidade tem uma explicação para uma criança de 2 anos que não fala nem um único som. Todos os exames apontam para a normalidade. E ela ouve, porque, claro, né? E já a pergunta foi feita, eu posso estar já respondendo. Às vezes uma criança não fala porque ela também tem a surdez. Mas aqui no caso diz que ela não tem a surdez, ela não é surda, ela ouve. Mas eu diria, 2 anos. 2 anos ainda é criança pequena. Tem muitas crianças que falam aos 3, aos 4 anos. Ainda mais agora. Essas crianças que chegam agora, porque antigamente elas até falavam um pouquinho mais cedo. Essas crianças hoje são crianças que eles chamam de seres ou sementes estelares. A maioria delas já vem com outro propósito nesse momento final da transição planetária. Mais adiante nós vamos nos comunicar telepaticamente. Então ela já não vem mais com esse interesse de falar tanto quanto antigamente. Há uma certa diferença nessa questão. Mas mesmo assim, é normal que a criança comece a falar, cada uma no seu tempo. Porque a vizinha tem uma criança que falava com 1 ano. Sim, tem crianças que falam com 1 ano, até menos às vezes. Mas tem algumas que só começam a falar com 3, 4 anos. Falam alguma coisa, muito pouco ou quase nada. Existem várias possibilidades, mas eu diria que se os exames apontam para a normalidade, como você diz aqui, então eu não vejo motivo de preocupação. Tenha paciência. Daqui a pouco ela vai começar a falar. Talvez essa criança, ela pode, não sei, você que fez a pergunta sabe. Se ela não tem convívio com outras crianças, ela demora mais para falar. Porque os adultos não ficam conversando muito com a criança. As crianças, entre elas, conversam mais. Pode ser que os adultos que estão próximos também falem muito pouco com ela ouve pouco. Porque ela, mesmo que não tenha surdez, mas ela está ouvindo pouco. A criança, para falar, tem que ouvir. Porque como é que ela vai aprender a falar? Ouvindo os outros, entendendo as palavras, saber o que dizer, saber o significado das palavras. Senão ela não tem o que dizer. Então é uma série de fatores aqui. Eu diria que, no momento, há 2 anos, os resultados dos exames apontam para a normalidade, ela ouve. Eu diria, não se preocupe. Não se preocupe. Por enquanto, tudo indica que ela vai falar com o tempo. E vamos para a última pergunta. Gostaria que falasse sobre almas afins, chamas gêmeas e almas gêmeas. Eu já falei sobre isso várias vezes. E hoje, na primeira pergunta, falamos sobre mônadas. Então, vamos dizer que o nosso eu superior seria o nosso bisavô. A superalma seria os nossos avós. E a alma seria o nosso pai ou a nossa mãe. E nós somos o fractal. Aqui na Terra, nós somos fractais. Então, tem o átomo, que é o nosso bisavô, tem a superalma, que é o nossos avós, tem as almas, que são nossos pais e nossos tios. Quando nós temos uma alma gêmea, ela é uma alma
da mesma superalma. Lembre-se que tem 144 superalmas. Então, as almas, quando são filhas, ou fractais, ou pedaços, não é fractal, é alma, na verdade, elas saíram da mesma superalma. São muitas. Elas são almas gêmeas. Já tem outra superalma da mesma mônada, que são 144, que também tem almas. Então, aquelas almas da outra superalma são como se fossem primos dessas primeiras. Então, elas são chamas gêmeas. É só para diferenciar alma gêmea de chamas gêmeas. Fica mais fácil fazer uma comparação. As almas gêmeas são filhas do mesmo pai e da mesma mãe, da mesma superalma. Chamas gêmeas são de um tio, de uma tia. São como se fossem primos, mas faz parte da mesma mônada. Mas tem uma coisa que é confusa aqui na Terra, porque as pessoas dizem assim, minha alma gêmea, minha chama gêmea. Todas as informações que eu recebi até hoje diziam que num planeta de provas e expiações, não precisa ter duas almas, dois fractais, da mesma mônada, porque vão fazer a mesma experiência, na mesma escola. Tem tantos mundos no cosmo infinito. Seria uma perda de tempo. Então não há partes nossas aqui no planeta Terra. Então é impossível dizer que tenha alma gêmea, chama gêmea. Mas também essa palavra impossível ela é arriscada quando sabemos que em alguns casos, em situações específicas, poderiam acontecer. Quando há uma missão muito grande e uma alma não consegue fazer sozinha, vem uma parte da própria superalma, uma alma gêmea para ajudar. Dizem aqui que o exemplo clássico foi Jesus Cristo e Maria Madalena. Há outros casos, eu não lembro agora e também não sei de todos, então não vou relatar. Apenas esse como exemplo. Era até mais comum, antigamente, haver o encontro de almas gêmeas. Ou até chamas gêmeas, mas chamas gêmeas não é tão necessário. Porém, quando vieram os arcontes, há 350.000, 400.000 anos atrás, eles sabiam disso. E eles sabem a nossa ficha, porque eles vieram de uma consciência superior, embora voltados ao mal. Por isso eles são anjos caídos. Eles têm esse entendimento, essa consciência mais elevada. Eles têm a informação. Eles sabiam, cada um de nós, quem era. Qual é a nossa missão. E eles sabiam quando vinham almas gêmeas, eles tentavam destruir. Se não as duas, pelo menos uma. O próprio exemplo do Cristo e Maria Madalena, quando eles ficaram sabendo que o Jesus Cristo tinha encarnado aqui entre nós, eles sabiam. Eles tentaram, eles não sabiam quem era a outra alma gêmea dele. Tentaram destruir ele. Por isso, Herodes deu aquela ordem, dentro daquela região onde sabiam que ele tinha encarnado, como primogênito de um casal, mandou sacrificar todos os primogênitos masculinos que tinham nascido naquele período. Jesus só foi salvo porque, quando o plano divino manda, ninguém pode superá-lo. Então houve lá uma coincidência que os pais precisaram viajar por uma questão de recenseamento, parece que diz as escrituras, e estiveram fora daquela região e escaparam da situação. Então tudo converge para que nós possamos entender almas gêmeas e chamas gêmeas. Esqueça. Vai haver os encontros agora, pode estar acontecendo já, mas vai acontecer quando nós fizermos a ascensão. Aí sim, nós vamos ver nossas almas gêmeas, nossas chamas, na medida do necessário, porque não é uma curiosidade.
Então, o que existe quando as pessoas dizem, encontrei minha alma gêmea? Existem almas afins. Aqui falamos de almas, mas falamos de fractais, porque somos fractais. É que a maioria conhece como alma, então vamos substituir a palavra fractal como almas, mas são, de fato, partes de almas. Existem muitas almas afins que se encontram, também porque tem uma missão, um propósito, tem uma causa. Por que se encontram almas afins? E sempre tem um propósito de alma, um plano de alma antes de encarnar. Tem as almas que são desafetas de vidas passadas e tem as almas afins. Tem os dois lados, a luz e a sombra, o bem e o mal, a dualidade, as polaridades. Assim como nós encontramos almas desafetas, geralmente na mesma família, para poder trabalhar e harmonizar o passado, curar o passado, encontramos também almas afins, porque sem almas afins o mundo seria um problema, é muito triste. Então encontramos aquelas pessoas, às vezes não na família, fora da família. Às vezes aquele amigo, aquela amiga é mais que um irmão. Quantas pessoas dizem isso? Às vezes um casal que se encontra e vive uma vida maravilhosa, ou pelo menos um tempo. São almas afins, elas têm uma afinidade em comum. Elas têm algo que liga a um passado que já viveram juntos, que já estiveram em uma missão, enfim. São aquelas pessoas que nos fazem muito bem. Então as pessoas confundem com alma gêmea, chama gêmea, porque alguém inventou isso, mas não é verdade. São apenas expressões. Por todas as informações que eu já recebi, é isso que eu posso dizer hoje. Mas, como eu disse, houve alguns casos no passado, raríssimos. Já está acontecendo mais agora, porque é um tempo final. Então, alguém pode já estar encontrando a sua alma gêmea. Mas não se anime muito, porque ainda são casos poucos. Mas nós vamos encontrar as nossas almas gêmeas e chamas gêmeas quando fizermos a ascensão. A alma ascensionada expande a consciência e ela vai saber. Dificilmente vai se encontrar aqui na Terra, porque não precisa vir aqui na Terra. Embora algumas estão vindo agora. Nós vamos encontrá-las em outros lugares. Quando nós ascensionarmos, nós seremos almas não apenas do planeta Terra. Seremos almas galácticas. Podemos andar por aí, de planeta em planeta, de estrela a estrela. Não ficamos mais limitados ao planeta Terra como agora. Nós teremos a liberdade. A qualquer momento podemos ir, podemos também não ir e nos conectar com almas de outros mundos. Então nós vamos saber muito mais. Como eu já disse numa postagem anteriormente, a nossa consciência, que estava limitada em 1, 2% da capacidade do nosso cérebro, ela vai passar para, no mínimo, 79% na faixa menor da nova Terra, que é a quinta dimensão. E pode subir para 80, 90, até 100, quando chegar na nona dimensão. É o máximo que a capacidade cerebral, porque aí também termina a necessidade da alma ter uma forma física. Ela aí não será mais física a partir da 10ª dimensão de consciência. Então é uma fase que nós vamos passar agora, rapidamente, uma expansão de consciência tão acentuada. E é por isso que nós sempre dizemos, as pessoas acreditam que só daqui 500 anos, daqui 1000 anos, daqui 10.000 anos, que nós vamos chegar lá. Não. O que levava um século leva um ano, na média. Em pouco tempo nós vamos expandir a consciência. Aquele que não expandir por vontade, talvez vai ser através de choques, porque se a alma é boa, ela vai ascensionar, não vai ser perdida, porque não tem conhecimento, não acredita. Ela vai ascensionar, mas vai levar alguns choques, sim. Choque de realidade.
Porque no momento que a consciência expande, ou você entende ou você leva um choque. Não há outra maneira. Por isso é bom você permitir ao que vem. Mesmo que não acredite hoje, mas deixa ali em aberto, para quando chegar, não bater na parede, como se diz, não dar com a cara no muro. Então seria isso. Eu acho que por hoje já estamos com um tempo já bastante elástico. Vamos deixar as outras perguntas para um outro vídeo na próxima semana. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.